Primeiro presidente histórico deste Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que alegria ver o bom nível da sessão temática de hoje, que só existiu em função do senhor ter concordado com o meu pedido, e o Brasil inteiro acompanhou, mesmo com posições radicais às vezes, porém em tom democrático, cada um aqui se pronunciou e cada um se posicionou sobre a reforma tributária. Segundo, um abraço costumeiro ao amigo, reserva moral deste país, senador Paulo Paim, permitindo que eu suba à tribuna, pois tenho uma audiência importantíssima para o estado de Goiás, agora no Ministério da Saúde. O que eu quero, brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, chamar a atenção é sobre o aumento dos preços dos combustíveis para o consumidor, acima do projetado pela Petrobras, quando reajustou os valores nas refinarias no último dia 15 de agosto. Foi o primeiro aumento desde que a Petrobras mudou a política de preços em maio de 2023, enterrando a famigerada política PPI, preço de paridade internacional. Reajustes anteriores decorreram da retomada da cobrança de impostos retirada na gestão triste passada com objetivos eleitorais. O reajuste promovido pela Petrobras, agora em agosto, significou acréscimo de 41 centavos no litro da gasolina e de 78 centavos no litro do diesel. Para o consumidor, considerando a parcela de biocombustível nos dois produtos, a alta média estimada pela Petrobras era de 30 centavos por litro de gasolina e 65 centavos por litro de diesel. Só que, segundo o último levantamento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, em pouco mais de uma semana, a gasolina já acumulou aumento de 35 centavos por litro. No caso do diesel, o acréscimo foi de 55 centavos. Porém, como o mercado já subira o preço antes mesmo do reajuste formalizado pela Petrobras, em 2 semanas, o aumento acumulado é de 97 centavos por litro. Com isso, já existem localidades em que o preço da gasolina beira os R$ 7,00 e muita gente incomodada com as mudanças realizadas na política de preços dos derivados de petróleo aproveita a circunstância para atribuir à Petrobras uma responsabilidade que não é dela, senadora Zenaide. A empresa faz o reajuste nas refinarias, mas o preço final tem a ver com uma engrenagem que envolve outros protagonistas, as distribuidoras, os postos de combustíveis e mesmo eventuais atravessadores, canalhas. Sobre o que acontece na ponta, o preço pago pelo consumidor, a estatal de petróleo não tem como agir. Se existe abuso, não cabe a ela constatar. A tarefa compete a outras instituições, entre os quais a ANP, Inmetro, PRF e Procons, os Institutos de Defesa do Consumidor. Aqui cabe um parênteses. A venda da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, criada em 1971, na vigência do regime militar, para fazer frente ao cartel das multinacionais. A privatização da BR Distribuidora, durante o governo Bolsonaro, tirou da Petrobras o canal de diálogo em que ela mantinha diretamente com o consumidor final brasileiro.
Voltando ao momento atual, não podemos esquecer, em defesa da Petrobras, que a estatal vem ampliando as suas importações de óleo diesel para compensar a queda de importações das empresas privadas. Mas não se trata de preocupação momentânea. De olho no futuro e com o objetivo de reduzir a importação, a empresa ergue nova unidade na refinaria de Paulínia para ampliar a produção do diesel em, no máximo, 2 anos. A capacidade produtiva deve aumentar mais de 40%, passando de 24 para 34 milhões de litros de diesel por dia. Importante é frisar também a retomada das obras da segunda unidade da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, paradas desde 2015, com perspectiva de funcionamento em 2027. Poderá, assim, agregar a produção nacional de 13 milhões de litros de diesel por dia. Por fim, lembro que o reajuste de preços de combustíveis efetuado pela Petrobras no dia 15 teve efeito positivo no mercado ao evidenciar a ausência na ingerência política sobre o comando da maior empresa brasileira. Na semana passada, 3 enormes bancos passaram a recomendar compra das ações da Petrobras, que voltaram aos patamares anteriores à mudança no comando do Executivo brasileiro. Fecho. Mais um indicativo de que, apesar de muita torcida contra, o Brasil trilha firme o caminho de reconstrução traçado no governo Lula III. Agradecidíssimo, Deus e saúde, pátria amada. Obrigado, senador Jorge Cajuru. E aproveitando o seu pronunciamento, eu gostaria de agradecer Vossa Excelência pela iniciativa da realização da sessão de debates na manhã de hoje. Eu peço licença a todos para fazer um registro a respeito do valioso e frutífero debate ocorrido nesta casa no dia de hoje, iniciado pela manhã, por iniciativa e requerimento do senador Jorge Cajuru. O plenário do Senado Federal foi palco de encontro ímpar para debate sobre a reforma tributária. Me dirijo a todos para agradecer a participação de cada um dos 15 governadores e governadora e dos 5 vice-governadores e vice-governadora que estiveram aqui presentes, que são peças necessárias à concretude de um dos mais valiosos projetos legislativos para o Brasil. Não poderia deixar de saudar também, em nome de todos os parlamentares, a eminente participação do relator da matéria no Senado Federal, o competente senador Eduardo Braga, e também do secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Lapie, que também são fundamentais ao desenho de um novo marco tributário no Brasil. É imperativo que este Senado Federal, como casa revisora, após a louvável apreciação e aprovação do texto primário pela Câmara dos Deputados, se debruce sobre a necessidade premente de se garantir uma reforma tributária que há tanto tempo é esperada pelos brasileiros e brasileiras, que almejam um sistema mais simples e compreensível. Nesse contexto, a reconfiguração do sistema tributário é vetor inafastável à conquista de um país mais eficiente, competitivo e inclinado ao máximo desenvolvimento econômico, a fim de erguer um ambiente propício ao dinamismo dos negócios e à prosperidade coletiva. Logicamente, essa conquista não será alcançada sem as mãos das mais diversas lideranças políticas e das chefias de governo de todos os entes da federação. É necessário o ouvido atento do Legislativo às demandas e sugestões desses entes. Por conseguinte, celebro o acontecimento do dia de hoje, deixando sempre abertas as portas desta casa à participação dos representantes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, buscando a convergência das diferentes correntes ideológicas na idealização e aprovação de um texto que será a coluna importante do progresso da economia brasileira nas próximas décadas. Eu agradeço a todos a participação e a confiança para a realização dessa sessão de debates sobre a reforma tributária. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, senador Eduardo Girão.